Bem, espero que você esteja gostando aí, acompanhando essa série. Esse é o 15º vídeo falando sobre gestão e liderança, né? Então você está vendo, acompanhando aí, tem uns 15, se você está nesse vídeo, não vê os outros, tem uns 15 vídeos, 14 na realidade anterior a esse, certo? Bom, a ideia é sempre levar uma inspiração, alguns conceitos básicos e também reflexão para um avançado nível de liderança. E eu quero falar agora, dessa série nos próximos 10 vídeos aqui, quero falar com um exemplo que eu acabei de ler, um livro muito bom sobre Alexandre o Grande, e tem algumas coisas que dá para a gente usar em gestão e liderança, muito bacana, dá para a gente fazer uma boa reflexão, porque elas são práticas. Lembre-se, né? Alexandre o Grande, 1300 anos antes de Cristo, né? Na Grécia Antiga, mas dá para a gente usar e esse aprendizado, essa reflexão, porque são coisas bem práticas, tá? Então a primeira dica aí é que Alexandre o Grande, só resumindo rapidamente a história, imagino que você já tenha visto o vídeo, ou talvez conheça a história, né? Mas Alexandre foi o maior general que já existiu em todos os tempos, até agora, um general de guerra, uma inteligência extremamente aguçada, e no ator ficou conhecido como o Grande. Então Napoleão, Hitler, todos os grandes generais, sejam eles de uma linha positiva ou negativa, mesmo um Abraham Lincoln, principalmente quem lutou em guerra, os generais romanos admiravam e seguiam a estratégia do Alexandre o Grande. Então, por isso que ele é considerado o Grande. Um cara que novo, assumiu aos 20 anos de idade, já era líder do exército, comandando o exército juntamente com o pai, né? E na realidade substituiu o pai depois da morte do pai. Já liderava aos 20 anos, já ganhou guerras e nunca perdeu uma batalha. Esse é um ponto interessante. Morreu aos 32 anos, voltando da conquista da Índia. É um cara que aí na Macedônia, que é um país ali acima da Grécia, né, antiga, falando do mapa antigo, conquistou a Grécia quase que inteira, conquistou a Ásia inteira, conquistou o Egito, passou por toda a Ásia, né, o que é o Iraque, Irã, o que é o Paquistão, o Afeganistão, e foi até a Índia, e na volta para a Índia, da Índia morreu aí na cidade próxima do Iraque, aí de Bagdá. Bom, esse é o resumo da ópera, mas vamos lá. Por que Alexandre era considerado grande? Eu quero pensar uma coisa aqui que tem muito a ver com liderança, você que é gestor, você que está se preparando para se tornar gestor. Eu considero, tem vários especialistas aí que colocam seus pontos de vista, eu considero que a grandeza do Alexandre uma das forças do Alexandre estava na sua mãe. A mãe de Alexandre chamava-se Olímpia, né? Ela era uma grega, o pai era macedônio, era o rei Felipe da Macedônia, portanto Alexandre nasceu num palácio, ele era príncipe, né? Filho de um rei e filho de uma grega que descendia também, era uma princesa porque vinha de um reinado da Grécia. Só que mais do que isso, Olímpia, que era a mãe de Alexandre, perdão, ela se considerava descendente diretamente dos deuses. Então, assim que Alexandre nasceu, a primeira coisa que ela disse para o filho foi: você não é um ser comum, você é um menino especial porque você descende diretamente dos deuses. Pela história, Alexandre aprendeu a ler mais ou menos por volta de 6 anos de idade. E o primeiro presente que ele ganhou foi da mãe, que é a Ilíada, o livro, e que ela contava a história, cantava, né? Era um canto, mas era uma história também de Homero, chama-se a Ilíada, que é a história da guerra de Troia dos gregos e troianos, né? Dos gregos contra os troianos, que aconteceu 1000 anos antes de Alexandre. Então ela presenteia, e na realidade ela já está contando a história ali para o filho, desde pequeno, ela narrando, e ela dizia para ele que ele era muito parecido com Aquiles, o herói da Ilíada, e que ele era descendente diretamente de Aquiles, que era um semideus, né? E que ele vinha de uma linhagem de deuses. Veja, para nós, você que entende um pouco sobre crenças, e hoje a gente entende sobre neurociência, sobre mentalidade, sobre pensamento positivo, você imagina uma crença dessa sendo colocada numa criança
né, que é, claro que já nasceu inteligente, não tem dúvida, mas se não colocar desde pequeno uma criança, você é um ser especial, você é descendente diretamente dos deuses, você é forte, você é lindo, você é maravilhoso, você não existe outro como você nasceu para dominar e porque você não é um ser humano, digamos, não é um ser humano, você é descendo da linhagem dos deuses, você tem os deuses no sangue. Isso é uma crença extremamente poderosa. Isso vai fazer com que Alexandre queira conhecer cada vez mais. A mãe dele desperta a curiosidade dele. Ele é muito curioso, né? Ele teve os melhores professores, né, de estratégia militar, de montaria de animais. Aos 12 anos, o pai contrata nada menos do que Aristóteles, que deu aula para ele de filosofia, de estratégia, de pensamento, de lógica. Dos 12 até os 16 anos de idade. A adolescência foi um dos mentores, né? Ele tinha vários mentores, todos os melhores nas áreas, isso é importante. E um dos mentores de Alexandre o Grande foi nada menos do que Aristóteles. Quando Alexandre saiu para as suas batalhas à conquista, fez questão de chamar escritores, mapeadores, pessoas intelectuais que registravam seus feitos, registravam as conquistas, contava a história dos povos, né? E que ele vai inspirar a biblioteca que depois vai se chamar Biblioteca de Alexandria. Ele que foi o grande mentor intelectual da maior biblioteca que já existiu em toda a humanidade. E que eu considero um dos maiores feitos do Alexandre. Não as guerras que ele conquistou, mas ele deixou um legado de conhecimento na Biblioteca de Alexandria, que depois foi queimada, mas muitos desses livros se espalharam pelo mundo inteiro e foram conservados, porque foi a maior biblioteca que já existiu. Bom, aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre Alexandre o Grande, mas aqui já dá para a gente parar e ter algumas reflexões para você que é gestor. Eu fico imaginando com um gestor com a mentalidade da mãe do Alexandre. O bom gestor é aquele que treina, que orienta a sua equipe, que motiva a sua equipe, que coloca crenças poderosas na sua equipe. Vejam, tem um departamento aí. A melhor coisa que você pode fazer para o seu departamento crescer é você colocar crenças poderosas na sua equipe, que elas podem fazer, que o departamento pode ser melhor, que pode superar qualquer programa que a empresa lançar, eles podem conseguir, devem se interessar, se inspirar, né? Então, eleja uma crença fortalecedora, uma crença poderosa, que seja global, universal, né? Que não seja uma crença que pertence só a algum grupinho ou a algumas pessoas, mas uma crença universal. E coloque na sua equipe uma equipe campeã, né? Eu acho que já em outro vídeo eu falei sobre time, ter um nome, ter uma bandeira. Então, quando o time tem um nome, tem uma bandeira e tem principalmente uma crença poderosa que pode, que realiza, que pode fazer mais, ela com certeza atingirá todos os resultados que o líder propor para ela. Então, a dica que eu dou aqui nessa primeira parte aqui dessa introdução aqui, falando sobre Alexandre o Grande, use a estratégia da mãe do Alexandre, a Olímpia, que é colocar uma crença na sua equipe, né, para ela se tornar campeã. Porque foi isso que aconteceu com Alexandre o Grande. E nós que desenvolvemos pessoas, sabemos que uma das maiores fortalezas que uma pessoa pode ter, ou uma equipe pode ter para conseguir altos resultados, é ter uma crença positiva e fortalecedora que ajude ela na travessia dos desafios e ajude ela a conquistar a vitória. Então a dica para você, dica número 1, digamos, desse vídeo aqui é esta, e nós vamos ter outras. Até a próxima.